Mês de setembro chegou e com ele o nosso vídeo atualizado de tabela FIPE. Vamos comparar os preços de vários modelos de carros usados do nosso mercado com o que eles custavam há um mês atrás, ou seja, em agosto de 2025. E vamos comparar também um período um pouco mais amplo da nossa história. Vamos ver o preço desses mesmos carros há 2 anos atrás, ou seja, em setembro de 2023, e também lá no final de 2020, mais precisamente em dezembro, quando vários dos carros usados tiveram o início aí da sua inflação de preços no nosso mercado. E ver quais estão mais baratos do que naquela época, quais ainda não chegaram lá, mas estão próximos, ou quais ainda estão bem inflacionados. Mas antes de começar a nossa lista, eu queria fazer um apelo para você que está assistindo esse vídeo, que é sobre a Julinha. É uma garotinha aqui da minha cidade que foi diagnosticada com a doença rara e precisa fazer um tratamento que é caro e é um tratamento também muito raro. Nem aqui no Brasil não tem esse tratamento para ela. É só lá nos Estados Unidos e é um tratamento que a família vai precisar arrecadar 18 milhões de reais. Então toda a nossa cidade, nossa região aqui está numa campanha para poder conseguir arrecadar esse dinheiro para salvar a vida da Julinha, para ela poder fazer o tratamento o mais breve possível e impedir o avanço aí dessa doença. Então eu vou deixar aqui o QR Code com a vaquinha online que a família dela tá arrecadando aí para poder fazer esse tratamento. Vou deixar o link na descrição, no comentário fixado. Também vou deixar o link do Instagram da família, onde eles explicam toda a história, como que está sendo essa corrida contra o tempo para poder levar a Julinha para fazer o tratamento dela. Então, se você puder fazer uma doação de qualquer valor para ajudar, será muito bem-vindo. Toda ajuda é muito importante e é crucial para que ela consiga fazer o tratamento dela o mais rápido possível. Dito isso, vamos começar falando aqui dos veículos da Chevrolet, começando pelo Onix LTZ 1.4 Flex Manual 2013. Olha só como que está o gráfico desse carro hoje, avaliado em 43.550 conforme a tabela FIPE, cotado em setembro de 2025. Pouco abaixo do que ele custava exatos 2 anos atrás, mas ainda assim está mantendo bem seu preço e ainda bem inflacionado comparado com dezembro de 2020. Só que no último mês, pelo menos, ele teve uma queda bem interessante de preço aí de 1,5%. Ainda sendo um carro bem procurado no nosso mercado de usados, é difícil que ele tenha depreciações mais expressivas. Agora, um outro exemplo de carro que está custando bem mais caro do que no final de 2020 é o Chevrolet Astra Sedan Advantage 2.0 manual 2011. Olha só o gráfico desse carro, hoje custando quase 34 mil reais, bem acima dos 25 mil aproximadamente que ele custava em dezembro de 2020. E nos últimos 2 anos ele continuou inflacionando, infelizmente. Apesar da queda de preço aí no último mês de 1,7%, mas sabemos bem que o Astra é um carro sempre muito procurado no mercado de usados, ainda mais nessa faixa de preço dos 30, 35 mil reais. São carros que são bem valorizados aí. Agora falando de um veículo um pouco mais novo, né, temos o Cruze LTZ 1.4 Turbo Flex automático 2017. Esse carro já não está tão inflacionado relativamente falando, né? Hoje em 83.396 já caiu aí pouco mais de 2 mil reais em 2 anos, né? Quando ele custava 85.583 em setembro de 2023, mas ainda está um pouco mais caro comparado com dezembro de 2020. Agora pegando o exemplo da Fiat, também um dos mais procurados e valorizados aí da montadora, né? Temos o Uno Mille E Economy 1.0 Flex Manual 4 portas 2011, como você pode ver no gráfico, altas consecutivas no seu valor nos últimos quase 5 anos no nosso mercado, né? Hoje avaliado em 25.780, bem acima dos 18.521 que ele estava avaliado em dezembro de 2020. A alta no último mês aqui foi de 0,7%, o Uno sempre mantendo aí nessa casa dos 25 mil reais já há um bom tempo. Agora falando de um carro um pouco mais novo, temos o Argo Drive 1.3 Flex Manual 2018. Esse aqui já teve uma queda mais interessante nos últimos 2 anos. Veio de 56.392 para 51.185. Olha, pouco mais de 5 mil reais de queda em 2 anos. Apesar da inflação sutil aí no último mês, mas é um carro que tem uma tendência maior de queda para os próximos meses, para os próximos anos. Ainda um pouco longe de chegar no preço de dezembro de 2020, mas a tendência aqui é de estar desenhando um pouco mais para isso.
Agora, um que está quase chegando no preço lá do final de 2020 é o Fiat Gran Siena Attractive 1.4 Flex Manual 2014. Na época esse carro custava R$ 32.035, chegou a mais de R$ 36 mil há 2 anos atrás e hoje está em R$ 33.450, já praticamente perdeu toda aquela inflação que ele teve. Só no último mês a queda foi de 0,5%. Eu diria que é um carro de boa relação custo-benefício, que inclusive já fiz um vídeo de avaliação completo dele, passei todas as minhas impressões ao volante, fiz um teste de consumo, vou deixar o link na descrição para você conferir depois. Agora falando de exemplos da Ford, né? Outro aqui que está quase chegando no valor de dezembro de 2020 é o SL 1.0 Flex Manual 2019. Na época custava pouco mais de R$ 43 mil, chegou a mais de R$ 49 mil em setembro de 2023, mas hoje já está com um preço próximo dos R$ 44.500. Em torno de R$ 1.400 ainda inflacionado comparado com dezembro de 2020, mas está quase chegando lá, comparando com tudo que ele já depreciou nos últimos 2 anos, está bem próximo do que ele custava naquela época. Eu diria que está se tornando um carro de melhor custo-benefício. Agora, falando do EcoSport Freestyle 1.6 Flex Manual 2013, que também já tem vídeo de avaliação completo desse carro aqui no canal, link na descrição. Esse já está segurando um pouco mais o preço nos últimos 2 anos, ali próximo dos R$ 50 mil, como você pode ver no gráfico. Em torno de R$ 8 mil mais caro comparado com dezembro de 2020. Teve uma depreciação até bem interessante no último mês, 0,7%, mas está bem longe do preço que ele custava lá no final de 2020. Outro que também está com preço, vamos dizer assim, bem inflacionado e está se mantendo assim há pelo menos 2 anos, é o Volkswagen Gol 1.0 Flex Manual 4 portas 2010. Hoje avaliado em pouco mais de R$ 24 mil, preço que ele já vem mantendo aí pelo menos desde setembro de 2023. Em dezembro de 2020 esse carro custava R$ 17.847, então aqui mais de R$ 6 mil ainda inflacionado. Para um carro de menos de R$ 25 mil, eu diria que é uma inflação ainda bem considerável, infelizmente. Outro que também acumula altas consecutivas, também infelizmente, é o Volkswagen Jetta Highline 2.0 Turbo, a gasolina, câmbio automatizado, ano 2011. Primeiro ano do Jetta TSI, né? Aqui temos um preço hoje avaliado em pouco mais de R$ 60 mil, conforme a tabela FIPE. Comparando com dezembro de 2020, ele custava próximo dos R$ 46 mil, então temos ainda uma inflação de R$ 14 mil, infelizmente. E só no último mês ele teve uma alta de 1,8%. Agora, um que caiu um pouco mais de preço nos últimos 2 anos, apesar de ter um bom mercado, é o Volkswagen Virtus Comfortline 1.0 Turbo Flex automático ano 2019. Olha só, de setembro de 2023 para hoje, esse carro caiu aí mais de R$ 4 mil, hoje avaliado em R$ 73.215. Está um pouco longe ainda dos 64.602 que ele custava no final de 2020, mas ainda assim eu diria que a tendência aqui é de queda, né? Um carro um pouco menos usado, né? Mais seminovo, né? Vamos dizer assim, 6 anos de uso. A tendência é de uma queda um pouco mais expressiva se olharmos aqui para um médio prazo, né? Apesar da alta no último mês de 0,5%, mas é um carro que anda oscilando bem o seu valor de mercado. Agora, quem também está ali segurando o preço um pouco mais é o Toyota Yaris Sedan XLS 1.5 Flex automático 2019. Olha só, de setembro de 2023 para cá, a queda não foi nem de R$ 2 mil, menos do que isso um pouco. Hoje avaliado em R$ 79.676. Para um carro que não era tão procurado assim quando 0 km, hoje está se tornando uma opção de compra bem mais interessante, de melhor custo-benefício como usado. Daí um dos motivos do preço dele estar estabilizado aí praticamente nos últimos 2 anos. Temos que falar também do veículo mais vendido globalmente, né, que é o Toyota Corolla. Aqui peguei de exemplo a versão XEI 1.8 gasolina automático 2005, também acumulando altas consecutivas no seu valor de mercado. Olha, dezembro de 2020 esse carro estava avaliado em 24.730, setembro de 2023 32.238 e hoje R$ 36.034, uma inflação de quase R$ 4 mil em 2 anos, na contramão de vários outros aí que já falamos, né? Infelizmente é um carro que está cada vez mais usado, mais rodado e mais caro, né? Não deveria ser dessa forma, né? Mas é o que estamos vendo aqui, os fatos, né? Em números. Só no último mês a sua inflação foi de 1,9%.
não dá para falar de Corolla sem falar do seu principal concorrente, né, que é o Civic. Peguei de exemplo aqui um LXS 1.8 gasolina automático 2007, também acumulando altas consecutivas no seu valor nos últimos mais de 4 anos, né? Olha, ele custava pouco mais de 30 mil reais no final de 2020, hoje está avaliado em 41.225. Mesmo tendo tido uma queda no último mês de 0,9%, mas é um carro que também sempre oscila o seu valor de mercado, por isso que temos que olhar para um cenário mais macro, né? Se você vê só a variação de preço do último mês, vai achar que o Civic está ficando barato, né? Só que quando olhamos aqui para o cenário a médio e longo prazo, vemos que ainda, infelizmente, está bem inflacionado, quase 11 mil reais mais caro do que no final de 2020. Agora, pegando um compacto da Honda, temos aqui o exemplo do Fit XL 1.5 Flex Automático 2018, também mantendo aí na casa dos 79 mil reais há mais de 2 anos, né? Então é um carro que também segura bem seu valor de mercado, tem uma boa procura, uma boa revenda, não seria de outra forma, ainda bem inflacionado também comparado com dezembro de 2020. Passando para a Hyundai, temos que falar aqui do principal veículo da marca, né, o HB20 Comfort Style 1.0 Flex Manual 2016. Também já tem vídeo completo de avaliação desse carro aqui no canal, link na descrição. Hoje avaliado em R$ 46.199, uma queda também sutil nos últimos 2 anos, próximo aí dos R$ 1.800, nada de tão expressivo assim, ainda bem inflacionado comparado com dezembro de 2020. E praticamente não oscilou o seu valor de mercado no último mês. Agora, um sedã de porte grande que ainda está bem inflacionado é o Hyundai Azira GLS V6 gasolina automático 2010. Em dezembro de 2020, esse carro era avaliado em R$ 30.910. Chegou a custar mais de R$ 39 mil reais em setembro de 2023 e hoje está em R$ 40.280. Quem acompanha os vídeos aqui do canal sabe muito bem que esse carro já está aí, ó, a 40 mil reais, girando em torno dessa média há muito tempo. É um carro que quem conhece sabe do valor que tem e acaba pagando, né? É um carro que sim, é bem valorizado, faz jus mesmo ao que ele entrega, à confiabilidade mecânica, mas claro, desde que seja um carro bem cuidado, porque não é lá tão barato assim de manter, mas é um baita veículo para se pensar até 40 mil reais. Agora, pegando um exemplo de SUV da marca, temos o iX35 GLS 2.0 Flex Automático, tração dianteira 2013. Aqui já teve uma queda um pouco mais perceptível nos últimos 2 anos, hoje avaliado em R$ 65.125, mas ainda bem inflacionado comparado com dezembro de 2020, quando ele custava R$ 54.593. Só no último mês a inflação aqui foi de 0,8%. Agora, um que também está bem inflacionado, infelizmente, e nem deveria ser assim, né, porque não é dos mais procurados na categoria, é o Renault Clio Express 1.0 Flex Manual 2016. O último ano desse carro no nosso mercado, hoje está em R$ 35.175 e também nos últimos 2 anos ele acumula até uma sutil inflação. Bem acima dos 24.635 que ele custava lá no final de 2020. Infelizmente, é um carro que foi ficando cada vez mais caro, né? Porque era uma opção de melhor custo-benefício frente a um Gol, Fox, um Onix, um HB20. É um carro que dava para pegar mais novo pagando mais barato, né? Então, a procura pelo Clio foi aumentando de 2020 para cá. Não à toa essa inflação aí ocorreu. Agora, pegando um exemplo aqui um tanto quanto peculiar, temos que falar do Renault Logan Dynamic 1.6 Flex Manual 2018. Presta atenção no gráfico desse carro. Ele custava R$ 40.926 em 2020, chegou a pouco mais de R$ 44 mil reais e agora está em R$ 42.155. Só que preste atenção no quanto que esse carro subiu de preço no último mês. Olha, 4,8%. Mês passado, esse carro estava avaliado em R$ 40.225, que era mais barato do que ele custava lá em dezembro de 2020. No vídeo do mês passado, eu falei sobre isso, falei que o Logan estava mais barato, mas aqui, infelizmente, ele inflacionou demais nesse último mês. Olha, chegou aí a mais de R$ 42 mil reais. Então, a procura por esse carro aumentou nos últimos dias e não à toa está aí com esse valor. Mas pode ser que para os próximos meses ele tenha novamente uma queda bem considerável. É um carro que está oscilando bem de preço, tendendo a cair mais, mas realmente essa inflação aqui nos últimos
dias, né, no último mês, foi bem fora da curva. Agora sim, um exemplo de veículo que está custando mais barato do que em dezembro de 2020 é o Peugeot 208 Active 1.2 Flex Manual 2020. Olha só, na época, como usado, esse carro estava avaliado em R$ 52.894. Em setembro de 2023, esse carro já estava custando mais barato, R$ 50.392. E hoje, R$ 47.004. Só no último mês, a queda foi de 2,6%. A tendência desse 208, ainda mais com esse motor 1.2, 3 cilindros com correia banhada a óleo, é realmente cair de preço. Aqui dos correia banhada a óleo que temos no nosso mercado, curiosamente o Peugeot é o que menos tem relatos de problemas com essa correia. Até porque no manual desse carro recomenda-se a troca dessa correia no máximo a cada 80 mil quilômetros ou 6 anos. Então a Peugeot ela foi bem conservadora no plano de manutenção aqui para esse motor. Mas sabemos bem que outros veículos de outras marcas estão tendo mais problemas com esse tipo de tecnologia. Então vale você ter uma atenção redobrada se tiver um carro desse aí na sua garagem. Agora falando do seu primo maior, né, temos o Peugeot 2008 1.6 Flex Manual 2015 na versão Allure. Também hoje custando um pouco mais barato do que em dezembro de 2020, avaliado em R$ 40.377, menos do que os 41.919 pedidos nele no final de 2020. A queda no último mês foi um pouco mais sutil, mas é fato que o 2008 também entrega muito em custo-benefício, está relativamente barato pelo ano de fabricação, pela tecnologia embarcada, comparado com os concorrentes, e não tem um motor muito problemático não. Esse 1.6 aqui usa uma correia dentada convencional a seco, sem problemas, então mecanicamente não é um carro que tem problemas crônicos, mas o mercado infelizmente não absorve muito esse modelo e a depreciação dele é bem considerável. Olha, nos últimos 2 anos ele caiu quase R$ 10.000, uma média de quase R$ 5.000 por ano. É bem expressivo. Agora vamos falar de um exemplo da Citroën. Aqui o C4 Lounge Tendance 2.0 Flex automático 2016. Também já tem vídeo de avaliação que eu fiz recentemente desse carro aqui no canal, link na descrição. Em dezembro de 2020 ele custava R$ 46.264, chegou a quase R$ 52.000 em setembro de 2023 e hoje está em R$ 50.161. Está segurando um pouco mais o preço aí nos últimos 2 anos. Mas a alta no último mês foi bem considerável, 2,3%. Ainda assim é um dos mais baratos sedãs médios que temos aí no nosso mercado nesse ano de 2016. Agora, um outro exemplo de carro que também está mais barato do que no final de 2020 é o Citroën C4 Cactus Fuel Pack 1.6 Flex automático ano 2019, usando aqui o mesmo motor do Peugeot 2008. Hoje avaliado em 66.913, bem abaixo dos 71.644 que ele estava avaliado lá no final de 2020. Um carro bem interessante também, considerando o custo-benefício. Só no último mês a queda foi de 2%. Para quem está pensando em comprar, pode ser uma ótima escolha pensando no preço frente aos concorrentes. Mas é claro que para o futuro também ele vai tender a cair um pouco mais o valor de mercado. Agora, na contramão do C4 Cactus, um SUV que está mais inflacionado é o Mitsubishi ASX 2.0 gasolina automático tração dianteira no 2011. Olha só, desde dezembro de 2020 até agora, a inflação dele foi de mais de R$ 12.000. Eu diria que é um carro que sim tem um bom mercado, dificilmente cai de preço. Olha, só no último mês a alta foi de 1,3%. Também temos que falar do seu primo maior, né? O Outlander 2.0 gasolina automático, tração dianteira 2016, mesmo conjunto mecânico do ASX, e também já tem vídeo completo de avaliação desse carro aqui no canal, link na descrição. Hoje ele está um pouco mais acessível comparado com 2 anos atrás, como você pode ver, avaliado em 85.779, abaixo dos 90.966 que ele custava em setembro de 2023. Ainda está um pouco longe do valor de dezembro de 2020, mas já está caminhando um pouco mais nessa direção. Pouca variação de preço aí no último mês, como você pode observar. Outro modelo japonês que às vezes é até um pouco esquecido, mas está mantendo bem o seu valor de mercado, é o Nissan VS SL 1.6 Flex automático 2017, que adivinha só, também já tem vídeo de avaliação desse carro aqui no canal, link na descrição. Hoje avaliado em 56.207, como você pode ver no gráfico, acumulando altas consecutivas no seu valor de mercado aí nos últimos mais de 4 anos, né? Só no último mês a alta foi de 2,4%. Para quem não quer pegar um Prisma que está mais caro, não quer pegar um HB20 Sedan e outros concorrentes, o Versa está se tornando um carro cada vez mais procurado.
Já já não vai ser tão bom assim com relação ao custo-benefício, porque se continuar inflacionando dessa forma, vai chegar aí próximo dos preços aí dos seus principais concorrentes. Mas por enquanto ainda assim, eu diria que um sedã compacto, muito espaçoso, bom porta-malas, motor 1.6 e câmbio CVT automático, tá um preço ainda razoável de se pagar. E temos que falar também do seu primo maior, né, que é o Nissan Sentra SL 2.0 Flex automático 2015, numa movimentação de preço bem semelhante ao do Versa, né? Também acumulando altas consecutivas no seu valor de mercado. Esse carro custava R$46 mil aproximadamente lá no final de 2020, hoje está quase em R$56 mil, quase R$10 mil mais caro, infelizmente. Queda no último mês de 0,2%, praticamente imperceptível. Agora, falando de um exemplo da Kia, temos o Sportage EX 2.0 Flex automático 2013, também segurando seu valor de mercado aí próximo dos R$74 mil já há pelo menos 2 anos. Não chegou a cair nem R$1.000 nesses últimos tempos, o que também deixa esse modelo custando praticamente R$10 mil mais caro do que ele custava lá no final de 2020, como você pode ver aí no gráfico. Temos que falar também de um veículo premium, né? Pegando o exemplo aqui, temos o BMW 320 Active 2.0 Turbo Flex automático 2015. Hoje avaliado em R$ 96.588. Teve uma queda de 0,3% no último mês, mas se você for pegar um cenário um pouco mais macro, né? Podemos ver que nos últimos 2 anos a queda já está chegando a quase R$ 9 mil. O que é o mínimo esperado, né, para um carro premium, um carro importado, né, que flutua mais o seu valor de mercado, tem tendências mais fortes de queda e muito provavelmente deve chegar nesse valor de R$ 86 mil que ele custava lá no final de 2020 até rápido, né? No máximo aí em 2 anos ou um pouco mais. Se seguir essa tendência, ele vai chegar nos patamares de dezembro de 2020. Mas temos que fazer aqui agora uma análise de todo o mercado, né, de todos esses exemplos que eu acabei de citar e entender para onde o mercado está indo, né, tentar desenhar aqui uma projeção, né? Se pegarmos todas as variações de preço aqui que observamos de dezembro de 2020 até agora, o mercado ainda está 18,2% inflacionado, né? É uma taxa que é bem longe do ideal, né? O ideal é que os carros todos estivessem custando mais barato já do que no final de 2020, mas ainda não é a nossa realidade. Mas já tivemos esse índice bem pior, como você também já deve ter acompanhado em vídeos mais antigos aqui do canal. Esse percentual já esteve lá nos 25% para mais. Então, estamos sim caminhando para uma queda generalizada no mercado, mas está demorando, tá? Infelizmente. Agora, se pegarmos as variações de preços de todos esses carros que eu falei, só do último mês, a média foi de uma inflação de 0,2%. Eu diria bem próximo aí da estabilidade, mas também o ideal é que esse número estivesse negativo, né? O que indicaria que a maioria dos carros analisados caíram realmente de preço no último mês. Infelizmente não é o caso. Agora, de todos esses veículos que eu citei, o mais inflacionado nos últimos pouco mais de 4 anos, né, pegando dezembro de 2020 até agora, é o Toyota Corolla, com 45,7% de inflação no seu valor de mercado. Não seria diferente num carro que é um dos mais procurados no mercado brasileiro e também no mundo. Então, é o último que vai depreciar aqui seria o Corolla, né? Agora, em compensação, o que está mais desvalorizado, pegando o mesmo período, é o Peugeot 208, está 11,1% mais barato do que ele custava lá em dezembro de 2020. Claro, tem todo aquele problema do motor 3 cilindros com correia banhada a óleo. Como eu disse, não é o mais problemático com essa tecnologia, mas exige sim uma certa atenção para evitar ter prejuízos grandes aí com esse motor. Agora, pegando as variações de preço só do último mês, o mais inflacionado aqui foi o Logan, com 4,8% de alta, o que, como eu disse, também foi totalmente fora da curva num carro que tem a tendência de depreciar um pouco mais no mercado. É um carro que é muito procurado por motoristas de aplicativo, um carro que muitos vezes você vê anunciado com quilometragens mais elevadas. Infelizmente aqui subiu muito de preço, fora da realidade, infelizmente. Agora, em compensação, o que mais caiu de preço no último mês, novamente aqui foi o Peugeot 208, caindo 2,6%. Não é à toa que hoje ele está relativamente barato, né? Ele vem acumulando sim quedas bem expressivas mês após mês. Mas se podemos fazer uma projeção para os próximos meses, para os próximos anos, é que sim, a tendência é que os carros
continuem caindo de preço devagar. É verdade, não vai ser uma queda abrupta da noite para o dia que vamos ver os carros caindo 10, 20% aqui no seu valor de mercado. A não ser que tenhamos uma movimentação muito específica lá no setor de novos, né? Por alguma razão tem uma redução de impostos ou qualquer outra medida que os preços dos carros novos venham a cair, aí sim, num efeito cascata, os usados tendem a cair de preço de forma um pouco mais expressiva. Mas por enquanto não é o que estamos vendo. Vamos provavelmente continuar observando flutuações de valores aí no mercado para os próximos meses, para os próximos anos e simplesmente aguardando, né, que realmente esse cenário melhore. Mas me fala você agora nos comentários qual a sua opinião. Você acha que não, os carros vão ter uma queda assim mais expressivas para os próximos meses ou não? Esses carros vão acabar até inflacionando aí por alguma razão. Comente aqui abaixo qual a sua opinião. E eu vou deixar aqui no final uma playlist com vários vídeos de vários carros que eu já avaliei, já testei na prática, passei todas as minhas impressões ao volante, fiz testes de consumo para te ajudar a escolher a melhor opção para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e nos vemos aqui no próximo vídeo.